Olá, bem-vindos a mais uma aula de PHP. Desta vez vamos falar de arrays e de um ciclo próprio para trabalhar com os arrays, o ciclo FOR-EACH. Um array é uma estrutura para armazenar dados semelhante a uma variável. Mas ao contrário das variáveis, os arrays permitem guardar vários elementos. Um array é como uma tabela com uma linha e várias células, onde podem ser guardados elementos. Para facilitar a programação, todos os elementos de um array devem ser do mesmo tipo de dados. O acesso aos valores de um array faz-se indicando o nome do array e, entre parênteses retos, um índice. O índice é um número inteiro que indica a posição de cada elemento no array. Neste exemplo, podemos ver a criação do array A com os valores Ana, Eva e Rui. Na primeira posição do array, a posição A0, está o valor Ana. Na segunda posição do array, a posição A1, está o valor Eva. Na terceira posição do array, a posição A2, está o valor Rui. Deste lado, podemos ver a representação esquemática desses valores guardados na memória RAM de um computador. A forma mais habitual de criar um array é a que aqui se mostra. Indicação do dólar, o nome do array, sinal de igual, a palavra array e entre parênteses curvo os valores que queremos introduzir no array. Nos exemplos que aqui temos, pode-se ver a criação do array X com os valores numéricos 10, 11 e 12 e a criação do array A com as strings Ana, Eva e Rui. Nos exemplos anteriores foram criados dois arrays indexados, ou seja, arrays em que os elementos são indicados por índices numéricos. A primeira posição de um array é indicada pelo índice 0. Como podemos ver neste exemplo, em que temos o array A com os valores Ana, Eva e Rui, a posição 0 do array corresponde à primeira. Se fosse feita esta instrução de impressão, seria mostrado na página web o valor Ana, que é exatamente o que está na primeira posição do array. Se fosse executada esta instrução de impressão, seria mostrado na página web o valor Eva, porque é o que está na segunda posição do array, e assim sucessivamente. Outra forma de criar arrays é esta que aqui se mostra. O dólar, para indicar o início da criação do array, o nome do array e parênteses retos a abrir e fechar, sinal de igual e um valor. Neste caso, seria criado um array com apenas um elemento. Mais tarde, poderiam ser adicionados elementos ou valores a esse array. No exemplo que aqui se mostra, temos o array A e a instrução que vai colocar no array A, uma vez que já existe, o valor Carlos na quarta posição do array, que é a próxima posição livre. Se por acaso o array A não existisse, seria criado neste momento com o valor Carlos. Mais tarde, poderiam-lhe ser adicionados novos elementos ou valores. Para aceder aos elementos de um array, temos de recorrer aos ciclos. Podemos utilizar o ciclo for, uma vez que em princípio conhecemos o comprimento do array e, portanto, sabemos de antemão quantas vezes o ciclo terá de ser executado, mas também podemos utilizar um ciclo próprio para os arrays, o ciclo FOR-EACH, cuja estrutura é a que aqui se indica. Nome do ciclo, o vetor que irá ser percorrido, a palavra as, que atribui
a uma variável temporária, neste caso a variável valor, os elementos que estão no vetor A e o conjunto de instruções a executar dentro do ciclo. Neste exemplo, o ciclo for each percorreria o vetor A e iria atribuindo cada um dos seus elementos à variável valor. Depois, esses elementos seriam impressos através da impressão da variável valor. Cada vez que o ciclo é percorrido, é passado um elemento do array A para a variável valor e impresso nesta instrução. Outra forma ainda de criar arrays, para criar os chamados arrays associativos, é esta que aqui está. Neste caso, o array n iria ser criado com os valores 10, 12 e 14. A primeira posição do array, ou à primeira posição do array, iria ser dado o nome Ana. À segunda posição do array iria ser dado o nome Eva. E à terceira posição do array iria ser dado o nome Rui. Estes nomes designam-se por chaves. Este array poderia ser utilizado para guardar as idades destas pessoas. A Ana teria 10 anos, a Eva 12 e o Rui 14. Na posição do array Ana está o valor 10. Na posição Eva está o 12. Na posição Rui está o 14. Como vimos, para criar arrays associativos, antes do sinal igual ou maior, são indicadas as chaves, ou seja, os nomes que queremos dar a cada posição do array. E depois do sinal, são indicados os valores que efetivamente o array contém. As chaves de um array associativo têm uma função semelhante aos índices, mas com uma diferença. Enquanto que os índices são sempre valores numéricos, as chaves podem ser números ou strings, e cada uma delas fica associada a um determinado valor do array. Para consolidar os conhecimentos adquiridos nesta aula, realiza os seguintes exercícios práticos. Podes colocar o vídeo em pausa, mas estes exercícios serão também fornecidos na aula pelo professor. Por agora é tudo, espero que tenham gostado.